começar nossa discussão sobre pós-verdade, a gente tem que entender o que o termo significa. Pós-verdade denota uma época em que a veracidade dos fatos é menos importante do que o sentimento que as pessoas têm em relação a eles. O tema, por ser muito novo e pouco abordado dentro da academia, ele não pode ser abordado de uma perspectiva filosófica consistente. Então, a gente recorreu a vários autores passados que já abordaram a temática de uma forma ou outra, no sentido de abordar a relação da verdade com a política ou a percepção coletiva de verdade. Então, o primeiro autor que foi abordado no projeto de apresentação é o autor Leo Strauss, que é um filósofo alemão. Leo Strauss acredita que o direito natural e a história e a análise que se tem sobre tudo isso, ele está sujeito a uma análise historicista da academia. Isso significa que muitas vezes os filósofos eles olham para os processos políticos e transformações e pensam que não existem valores universais que orientam todas essas transformações. No contexto da pós-verdade, que eu vou trabalhar aqui, é relevante a gente destacar a Declaração de Independência da Constituição norte-americana, porque nela a gente observa a frase: nós guardamos essas verdades como por si só evidentes. Isso mostra um período histórico de luta entre as forças da modernidade, em especial a ciência da natureza, e aquela visão aristotélica, socrática e medieval de verdade, de algo estático, absoluto e imutável. Nesse contexto, a primeira vez em que o Ocidente toma conhecimento da utilização em massa da mentira para ganhos políticos é dos regimes autoritários europeus, em especial o nazista e o soviético. Esses regimes mostraram, como aponta o filósofo Alexandre Poiré, que muitas vezes dizer a verdade sobre o que eles faziam enganava a população mais do que dizer as próprias mentiras. A população não se recusava a acreditar que a verdade é absurda e terrível, contra todas as minorias são perseguidas, elas se procuravam. Então, muitos, ao ouvirem as verdades que os regimes disseram, se rebelaram contra ele. E o oposto foi observado também em outros casos da democracia norte-americana, como gostaria de ter um. É relevante mencionar também uma autora que foi abordada no projeto, que é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt é uma filósofa alemã de descendência judaica que trabalhou muito tempo nos Estados Unidos e ela tem um livro chamado Crise da República. Nesse livro ela fala de como que a República se configura e das transformações históricas pela qual ela passa. E uma das temáticas que a Hannah Arendt trabalha é os regimes autoritários, ao dizer que a mentira ela foi utilizada em larga escala e ela vai abordar como se configura a democracia também. Eu trouxe aqui uma propaganda soviética, porque na análise da pós-verdade, muito se atribuiu ao regime soviético de começar a espalhar notícias falsas daquele contexto de guerra fria. Por exemplo, uma notícia que foi muito famosa na época era de que a CIA tinha fabricado o vírus da AIDS. Essa notícia ganhou força no período e ela foi divulgada por alguns jornais locais, por exemplo, no norte da Índia, depois ela ganhou força na Itália e ela se espalhou pelo mundo. No contexto da pós-verdade, isso é relevante porque mostra como que fontes múltiplas propagando informações falsas conseguem fazer a população acreditar que informações diversas e contraditórias são igualmente verdadeiras. E um outro autor que foi trabalhado nesse projeto, chamado Matthew D'Ancona, que é um jornalista inglês, ele vai abordar sobre essa questão na época da internet. É relevante também a gente pensar sobre isso, porque muitos pesquisadores, inclusive alguns da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, têm dito que quando você consegue fabricar uma notícia falsa com fontes diversas e todas com a mesma expressão no mercado das ideias, como é chamado, as pessoas têm uma noção de que nenhuma das notícias consegue voltar à fonte original da informação falsa. Isso faz com que vários internautas digitais e as pessoas que leem esse conteúdo se convertissem em relação à veracidade da informação. Outro aspecto importante da questão da pós-verdade é a relação que o público tem com a classe política. Então, na década de 60, nos Estados Unidos, várias transformações históricas aumentaram o ceticismo coletivo em relação a essa classe. O exemplo mais famoso talvez seja dos documentos do Pentágono, que a Hannah Arendt aborda no seu livro. Os documentos do Pentágono evidenciaram que o governo norte-americano utilizava de uma estratégia de convencer a sua população de que eles eram a maior potência da época, mesmo tendo sofrido derrotas no Vietnã, por exemplo. E o que é interessante da abordagem que a Hannah Arendt faz a respeito disso, e que está presente no seu livro que chama Crise da República, é de que o governo norte-americano não tinha intenções de ganhar ganhos territoriais ou ganhos políticos de outros países, como era comum na época. Ele simplesmente fazia isso para nutrir um imaginário coletivo de que era o melhor regime e que os Estados Unidos iriam permanecer firme nesse contexto de guerra. É interessante perceber aqui algo que, inclusive, o Matthew D'Ancona, que foi um outro autor abordado no projeto, ele fala que começa a haver uma descredibilidade do público em relação aos políticos. E aí, voltando ao Alexandre Poiré, que é um autor que estudamos, apesar de ser filósofo da ciência, ele aborda a questão da política e a sua utilização da mentira.
Tem um texto que a gente leu ao longo do projeto, que chama The Political Function of the Modern Lie, que significa o uso político da mentira moderna. Ou seja, é uma estratégia dos regimes, principalmente das autoridades, mas acontece em democracias também, de utilizar da mentira para convencer a população a entrar no seu propósito. E os regimes autoritários, nesse contexto de Guerra Fria, eles parecem ter um contraste muito grande com o Ocidente, representado pelos Estados Unidos, por outras potências do Oeste Europeu, e as potências diziam ao público que elas tinham uma abertura, que as pessoas conheciam sobre os processos políticos, quando na realidade vários escândalos aconteceram. Isso marca uma gênese de um ceticismo político em relação a essa classe. No contexto moderno, é muito relevante abordar as questões das redes sociais. As redes sociais permitem com que nós fiquemos mais no nosso mundo interior. Tem uma frase que ficou famosa ultimamente, que é de echo chamber, que significa você está em um ambiente fechado, que significa chamber em inglês, e o eco é de você falar algo e ouvir a sua própria voz. Ou seja, as redes sociais permitiram com que, junto com seus algoritmos, que muitos internautas abrissem o Twitter ou o Instagram, por exemplo, e lessem conteúdos que já comprovavam o ponto de vista anterior, né? Isso mostra como que as pessoas muitas vezes se perdem em relação às outras no debate político. Por exemplo, em 2016, 32% da população dos Estados Unidos credibilizava a mídia como uma fonte confiável de informações. Isso, em parte, foi favorecido pelas redes sociais, porque as redes sociais permitem que pessoas que antes não tinham liberdade de expressão relevante ou que eram desconsideradas como ruins, como uma fonte confiável de informação, elas entrem nessas plataformas e divulguem aquilo que seja favorável aos seus interesses. Nesse contexto, surge também a discussão sobre clickbaits, que é basicamente uma frase muito forte que você acha na internet, normalmente aliada a notícias falsas. Você clica e aquilo tem um propósito de ganhar em cima desses cliques, porque o marketing que é feito nessas plataformas é bem rentável. Um caso particularmente famoso foi dos irmãos da Macedônia, que foram adolescentes que utilizavam notícias falsas para capitalizar toda essa informação divulgada. Nesse contexto também, cria-se uma discussão muito contemporânea, principalmente nos Estados Unidos e no Oeste Europeu, sobre o papel que essas empresas de tecnologia têm em regular toda a informação que circula em suas plataformas. Muitos têm advogado, por exemplo, que elas devem censurar notícias falsas, mas recentemente o CEO, a pessoa que ocupou o cargo máximo do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele foi à mídia e disse que na realidade ele acredita que não deve haver essa censura, porque ele acha que a plataforma tem que ser um local de espalhar diversas informações, mesmo que sejam contrárias aos interesses dos empresários e de quem está financiando tudo isso, né? Mas outro aspecto muito importante das redes sociais, que inclusive é abordado no livro do D'Ancona, é aquela situação que eu já tinha mencionado antes, de que elas proporcionam que ideias como vanidades distintas e até credibilidade científica muito díspares, elas sejam vistas como iguais por quem está lendo. Então, se ao percorrer o Twitter, por exemplo, você vê várias notícias contra o aquecimento global ou contra uma política científica específica, muitas vezes você consegue se convencer de que aquilo não é verdade por causa da exposição contínua a esse tipo de conteúdo. E nesse contexto também, fica famosa a utilização principalmente do WhatsApp, porque o WhatsApp ele conecta grupos de família, muitas vezes alguém que tem uma opinião muito distinta, pega esses clickbaits, essas frases muito fortes e divulga nessas plataformas para ganhar audiências. E no fim, tudo se cria um comércio por trás disso, que as pessoas que divulgam essas notícias falsas ganham em cima disso. Um aspecto muito importante também, que foi abordado no meu pesquisa, é retratado no livro 1984, de George Orwell. George Orwell ele trabalha com um conceito chamado duplo pensamento, que é onde você vê ideias contrárias e enxergá-las como igualmente verdadeiras. Ou seja, você vê uma notícia que fala algo a respeito disso e outra que fala algo absolutamente contrário, e mesmo assim você consegue se convencer de que as duas têm a sua realidade e que são importantes para o pensamento racional. Isso é importante no contexto das redes sociais, porque muitas vezes abrimos conteúdos que ora favorecem o nosso ponto de vista, ora não. E muitas vezes o internauta moderno ele tentado acreditar que as duas são verdadeiras, quando na realidade o pensamento crítico é muitas vezes desfeito nessas circunstâncias. Outro aspecto muito importante das redes sociais é a questão dos algoritmos. Os algoritmos já foram temas de diversas polêmicas em todo o mundo, porque não se tem uma transparência pública sobre como eles operam. Geralmente, os algoritmos funcionam de acordo com os interesses das empresas de tecnologia, ou seja, de fazer com que as pessoas que estão utilizando as plataformas se alimentem de conteúdos que elas já têm simpatia. Isso é muito relevante no YouTube, por exemplo. O YouTube, se você começar a clicar em vários vídeos com uma opinião específica, começará a aparecer mais vídeos sobre isso e no fim se cria a chamada echo chamber, que você consome o material como combustível.
Um aspecto muito importante também tem sido em como que a mídia e a população têm tratado essas questões das empresas de tecnologia. Recentemente, vários representantes da Google e do Facebook têm sido levados ao Senado norte-americano para testificar diante de como elas estão lidando com essas informações. E no contexto de filósofos já trabalhados como Poiré e Hannah Arendt, percebe que se a crítica deles for atualizada no nosso contexto, no contexto das redes sociais, pode-se perceber que a mentira muitas vezes é utilizada para ganhos políticos em larga escala. E um aspecto muito importante disso é como que a população se torna fechada em si mesmo e indisponível para o debate político. Um estudo recente, por exemplo, mostrou que 22% dos brasileiros não acreditam que o debate com pessoas com opiniões políticas distintas é saudável e vai levar a algum lugar, como é dito popularmente. Ou seja, tem sido debate de uma perda de tempo que as pessoas se perdem nesses mundos. Nesse contexto, uma campanha política que foi muito famosa para tratar na questão da autoridade foi a eleição do Donald Trump em 2016. Juntamente com o Brexit no Reino Unido, foi um período marcado por uma polarização muito grande e diversos grupos contra ou a favor do presidente utilizaram de ferramentas para alcançar seus objetivos. Nesse contexto, destaca-se a atuação dos irmãos da Macedônia, por exemplo, e a discussão sobre como a Rússia tem produzido conteúdo nas redes sociais para ludibriar a população. É especialmente marcante como o Trump utiliza a palavra fake news. A palavra fake news já existia há muito tempo, só que ela é revitalizada pelo atual presidente dos Estados Unidos e ganha força na rede social e no pensamento coletivo. Nesse contexto, várias pessoas começam a se perguntar sobre qual o papel da política de tratar a verdade como ela é, ou seja, de não utilizar a verdade como a mentira, como uma ferramenta política para alcançar os seus ganhos. Cria-se uma polêmica muito forte também em relação à censura de grupos conservadores e a utilização dos grupos liberais para ganhos políticos também. Então, dos dois lados da política, tem essa discussão. No Brexit, por exemplo, o Dan O'Connell, o jornalista britânico com o qual abordamos, ele diz que muitas das campanhas que foram para que ele permanecesse na União Europeia utilizaram de fatos e estatísticas que não eram relativos para o público. Então isso criou uma falsa ilusão de que não havia um grupo descontente com o processo de globalização hegemônico no qual o país estava inserido. Isso leva a um descontentamento coletivo. Muitas vezes surge a questão da pós-verdade como uma temática central. Em 2016, o dicionário de Oxford elegeu a palavra pós-verdade como a palavra do ano. Isso apontou para a mídia e para toda a população mundial sobre a relevância desse assunto, principalmente no que se trata de fake news. E é importante dizer também que fake news e desinformação são coisas diferentes. Muitas vezes as pessoas abordam fake news como algo diametralmente oposto à verdade, ou seja, propagar uma notícia falsa, algo deliberadamente mentiroso. Só que muitas vezes estatísticas são utilizadas com propósitos específicos para ludibriar a população. Um exemplo disso que foi muito famoso foi quando um jornal, se eu não me engano, alemão, utilizou da informação de que 20% das pessoas que consumiam alimentos enlatados tinham uma chance de desenvolver câncer do que pessoas que não consumiam esses alimentos, ou algo dessa natureza. Quando na realidade eles foram analisar os fatos, percebeu-se que a amostragem era muito pequena para fazer conclusões relevantes. Então, isso mostra para a população como muitas vezes as estatísticas, apesar de serem verdadeiras, levam a interpretações equivocadas sobre o que aconteceu. Isso é muito relevante no contexto político, porque estatísticas dessa natureza podem levar a conclusões falsas e, muitas vezes, desinformação mesmo sobre o que está acontecendo, pode prejudicar muito pela eleição. Nesse contexto também, é relevante falar das novas tecnologias que têm sido desenvolvidas para aprimorar o alcance das fake news e o que tem sido feito para combater. É de especial importância a utilização de deepfakes. Deepfakes são uma forma da inteligência artificial de manipular as expressões sociais de um candidato ou de uma celebridade para alcançar um ganho político específico. Um caso muito famoso foi, por exemplo, utilizado no rosto do Obama. Uma celebridade norte-americana utilizou do rosto do Obama para falar de informações que ele queria para evidenciar para a população de como que essa tecnologia poderia ser utilizada. Esse vídeo aqui em especial, ele é desse organismo, desse órgão, que chama TED, que é de promover debates sobre diversos aspectos, e ele mostra como que, se você inserir o seu rosto nesse aparelho, ele consegue pegar suas expressões sociais e usar machine learning, que é uma nova técnica na programação, para você aprimorar o programa, a gente consiga dizer palavras na boca de outras pessoas, por exemplo. Isso mostra para o mundo e para o meio acadêmico como que a questão da pós-verdade é incipiente, como que ela ainda não é trabalhada da forma como deveria, não tem o alcance necessário ainda, e de como que é perigoso para uma democracia. Por exemplo, se os deepfakes forem utilizados da forma adequada pelos grupos que o detêm, você pode ler um anúncio do Face, por exemplo, e acreditar que aquilo é verdade, sendo que não é, sendo que foram palavras colocadas na boca de outra pessoa. E no contexto atual, e ao longo do projeto muito foi discutido sobre isso,
vários pesquisadores têm pensado em formas de mitigar o alcance das fake news. Mas no fim mesmo, se trata de uma questão individual, se trata da percepção coletiva e do pensamento crítico de que quando você lê uma notícia, você tem que verificar a fonte da informação, você tem que verificar qual a procedência e qual o objetivo político que a informação traz. Nesse contexto atual, muitos dos órgãos de imprensa que se declaram abertamente com o ponto de vista, eles têm ganhado força e os órgãos que se declararam neutros têm enfraquecido. Porque se tem uma percepção coletiva de que os órgãos sempre têm uma opinião formada a respeito de algo e de que é o dever do público, de certa forma, examinar esses órgãos para saber quais são suas opiniões. Na obra de D'Ancona, ele trata da questão dos filósofos pós-modernos, em especial Foucault e Derrida. Ele fala que esses filósofos, ao introduzir na academia uma espécie de desconstrutivismo, de relativização do que está sendo ouvido, e isso é aliado aos pensadores russos como Bakhtin, tem uma ideia de que aquilo que você é exposto pelas redes sociais ou pela mídia tem que ser analisado, porque esse conteúdo é produzido por fontes de manutenção de poder. Então, por exemplo, esse pensamento pode levar a acreditar que quando você lê uma notícia da BBC ou da CNN, aquele órgão está produzindo conteúdo com fins específicos, muitas vezes, no imaginário popular, para manutenção de uma elite política que tem os seus interesses separados do resto da população. Isso é uma questão que é tratada atualmente, a questão do desconstrutivismo, e no contexto da pós-verdade isso faz especialmente importante discutir como que essa escola filosófica está sendo trabalhada. O método de análise sobre a precisidade de informações que foi sugerido ao longo do trabalho é de que, isso já é inspirado em métodos de verificabilidade, principalmente de escolas britânicas, de que existem círculos concêntricos de verdade e de que a interseção desses círculos que representam opiniões opostas pode representar uma factualidade. Então, por exemplo, se for pego todas as informações divulgadas por um grupo político e todas aquelas divulgadas por um grupo oposto, você consegue traçar isso como se fosse um diagrama matemático, um diagrama de Venn, a interseção entre as duas informações que se representam o factual. Porque é dito ao longo dos séculos, e isso vem sendo desconstruído atualmente, de que a factualidade é a base de todo diálogo político. Ou seja, você pode ter opiniões diferentes a respeito do que ocorreu, mas você tem que concordar em relação aos fatos. E o maior problema da pós-verdade, tanto na questão democrática quanto no debate político atual, é de que não há uma concordância em relação aos fatos. Os fatos são tidos como parciais. Isso prejudica muito as discussões, principalmente com as redes sociais, que deixaram o ser humano mais interiorizado e criaram algoritmos que permitem com que o cidadão moderno se alimente de informações, às vezes, preconcebidas. Além disso, vários teóricos têm trabalhado na questão, não explicitamente a questão da pós-verdade, mas fatores que levaram a uma desconstrução do valor da verdade como essencial. Um exemplo marcante foi o Aldous Huxley, que escreveu um livro chamado Admirar o Mundo Novo. Nesse livro, ele aborda como que muitas vezes a felicidade passa a ser um valor superior ao da verdade, no imaginário popular. Isso permite com que políticos utilizem de liberações e concessões que permitam o prazer para a população, e de como que isso permite que a população se aliene a respeito das verdades e das informações. Então, isso é uma reflexão muito importante da academia, no contexto atual. Se é realmente necessário saber a verdade, porque muitas vezes pessoas que não sabem a verdade são mais felizes, vivem mais, e isso é uma reflexão muito importante. Além disso, na obra de Hannah Arendt, ela trabalha na alienação no sentido de distanciamento da realidade como uma perda. Isso rompe com aquela questão marxista de que a alienação indica uma espécie de ideologia formada pelos grupos dominantes para garantir interesses de classes que envolvem essas ações. Na análise de Hannah Arendt, a alienação ela é muitas vezes vista como uma forma do ser humano de recorrer à introspecção para se distanciar dos fatos e assim inserir um mundo paralelo ao real, em uma análise mais moderna, e nesse mundo essa pessoa consegue se distanciar tanto da realidade de que ela sofre perdas no debate político, e isso é muito comum, segundo a Hannah Arendt, ao longo do desenvolvimento da modernidade, porque a modernidade proporciona justamente uma mentalidade de consumo que as pessoas se distanciam do real a partir de suas ideias e daquilo que é útil para o mercado prover. Nesse contexto, cabe uma reflexão final sobre qual o papel das fake news e da pós-verdade no nosso contexto atual. Ou seja, é realmente importante que a população busque a verdade? Porque se for, toda a sociedade atual, principalmente ocidental, tem que romper com o seu paradigma de que devemos sempre nos fechar em cápsulas e prestar lealdade grupal aos grupos nos quais nós pertencemos e, na realidade, abrir a percepção para as opiniões diferentes daqueles que pensam diferente de nós. Além disso, devemos sempre pensar que, muitas vezes, as informações às quais somos expostas não vêm de fontes confiáveis. Devemos sempre verificar a factualidade das informações antes de fazer afirmações categóricas sobre qualquer assunto. Basicamente isso. Eu gostaria de
agradecer essas referências biográficas do trabalho. Eu gostaria de agradecer ao professor Geraldo, que foi meu orientador desse projeto. Gostaria de agradecer ao CNPq por essa bolsa de pesquisa e também a todos os presentes pela atenção. Muito obrigado. Boa noite, um prazer. Excelente trabalho de coluna. A gente é até difícil avaliar o trabalho das mulheres, sabe? Esse minha. Sou orientadora, não está aqui. Tem que estar ali. Prazer. Eu não tenho muito a. Não tenho a perguntar, né? Só parabenizar. Uma só pergunta. Eu quero fazer nem para isso. Eu quero agradecer a escutação. Não é direito, se fosse direito, eu acho que justamente eu pergunto porque eu acredito que as pessoas que estão envolvidas em empresas de tecnologia têm que ter a percepção sobre esse conteúdo, porque muitas vezes essas empresas estão produzindo conteúdo que as pessoas estão consumindo nas redes sociais. Então eu acho que ter essa bagagem e entrar nesse campo da computação é muito importante, nessa questão da interdisciplinaridade. Parabéns, que você tem um longo caminho. Certo. Certinho? Sim. Obrigada. Parabéns. Vocês são liberados. Obrigado.